Nova também faz parte da nossa história, mesmo antes, né, da gente se sentir chamado, né, porque quando Deus faz um chamado, Ele faz desde toda a eternidade. Então, quando a gente já nasce, já vem características daquela comunidade a que a gente foi chamado. E aí a gente vai conhecer um pouco mais da história da Canção Nova através da história da Cris. E Cris, queria que você se apresentasse, seja bem-vinda. Obrigada, Regiane. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos acompanham pela Canção Nova, pelas nossas redes sociais. Eu me chamo Cristiane, sou natural de São José dos Campos. Eu tenho 48 anos. Parece que tem 37, né? Mas não tem problema não. Obrigada. Carisma, né? A força do Carisma, novo, sempre novo. Hoje eu sou casada, tenho 12 anos de casada. Eu vivi 12 anos, né, da minha Peraí, vida. que isso daí... Nessa parte pula. Essa parte segundo pula, momento, segundo momento. Vamos com calma, porque senão já entrega tudo de uma vez. Não pode. Eu tenho uma filhinha, nós temos uma filhinha, a Glória Maria, que vai fazer 4 anos agora em novembro. Vivemos uma experiência, né, de dar a Deus um neném, ainda no ventre, com 6 meses de casada. E sou formada em pedagogia, fiz magistério, me formei em pedagogia. E aqui sou eu. Isso mesmo. Como a Kátia falou, né, é um game. Então, eu vou fazer algumas perguntas para você. Vamos lá. Qual é a missão da Canção Nova? A missão da Canção Nova? A missão da Canção Nova é evangelizar, né? É levar, a comunicar, né, Jesus e a vida nova que Ele veio nos trazer. Essa é a nossa missão, mas é evangelizar. É isso que o Padre Jonas fala, né? Dar essa vida que se Dar a vive. vida que se vive. Isso mesmo. E quais são as formas de compromisso da Canção Nova? Nós temos o modo de compromisso do núcleo, numa vida de dedicação integral, e temos o modo de compromisso do segundo elo, né, onde a pessoa ela vive todo o carisma, a vocação, mas ela muitas vezes, né, ela fica na sua própria casa, tem o seu próprio trabalho, fora, né, dos muros da casa, da missão Canção Nova, mas vive tudo que o carisma nos pede. Cris, eu comecei fazendo essas perguntas para você porque acho que ninguém melhor que você pode nos responder, né? Quais são as formas de compromisso da Canção Nova, uma vez que você já passou pelas duas, né? Então eu queria que você falasse um pouco, né? Como foi a sua experiência, né? Quando estava na comunidade do núcleo e agora fazendo parte do segundo elo. Como é isso para você? Como foi, né, quando você viveu, né, no núcleo, nessa vida de dedicação integral? Sim. Eu conheci a Canção Nova em 94, né, para 95, quando começaram os acampamentos de jovens. Depois, eu fiz o meu caminho vocacional em 96 e 97, aqui por Cachoeira Paulista, e ingressei na comunidade no ano de 98. Né? Na época nós chamávamos de noviciado e não discipulado como hoje. Então, eu fiquei 6 meses em Queluz, né? Foi uma realidade diferente do tempo de hoje, e depois vim para ficar 6 meses aqui em Cachoeira Paulista. E o que me marcou muito assim nesse tempo da minha vocação, do chamado, né, de Deus, da minha resposta a Deus, meu caminho vocacional foi muito marcado ali pela presença de Santa Teresinha e de Nossa Senhora das Graças. Então, quando eu fui dar minha resposta a Deus no Pertença, né, que é o último encontro vocacional para a gente dar a resposta, assim, de vir mesmo para a Canção Nova, a frase que Santa Teresinha me inspirou e que veio ao meu coração: eu não quero ser santa pela metade. Né? Eu poderia escolher, porque meu pai dizia assim: não, a gente já vende os produtos, a gente abre uma livraria em São José da Canção Nova, a gente vai estar sempre lá. Mas eu falei assim: mas não é isso, não é para isso que Deus me chama. Deus me chama para dar tudo, dar a vida inteira. Né? Então, assim, eu não podia ser pela metade. Né? Eu queria ser santa por inteira. Então, a minha resposta a Deus, né, foi nesse compromisso definitivo mesmo, nessa entrega total. Vivi 12 anos no núcleo, morei em algumas casas de missão, né? Saí da primeira formação inicial. Quais casas de missão que você passou? Morei lá, saí daqui, morei em Pato Branco, no Paraná, que nós tivemos um tempo de missão lá, junto aos franciscanos. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá quase 3 anos. Fui para Belo Horizonte, de Belo Horizonte fui para Brasília.
E de Brasília eu morei em Aracaju. E em 2006 eu voltei para cá. Né? Até minha mãe, os pais da gente sempre brincam muito, né? Quando é que vai ficar aqui perto, né? Então, assim, eu fiquei 8 anos, né, longe, nas frentes de missão, para depois retornar para Cachoeira Paulista. E aí, na vocação, no dia a dia, essa entrega na vida comunitária, na vida missionária, nos encontros, né? Quando a gente está em casa de missão, a gente faz de tudo que é necessário. E aí a gente faz também descobertas de tantos dons e talentos que jamais você imaginava ter, não é? E essa é uma graça muito grande do dom e do carisma Canção Nova. E fui trabalhando com televisão, né? Fiz pedagogia, mas fui trabalhar com televisão. Então, na TV você faz de tudo também, direção, produção, maquiagem, apresentação, jornalismo, né? Fui fazendo de tudo, vivendo essa experiência. E aí, quando eu voltei para Cachoeira Paulista, voltei também para a televisão, e foi onde eu fui conhecendo hoje aquele que é o meu esposo, né? Depois, eu não imaginava fazer essa experiência, mas também eu não era fechada a ela, né? Porque já tinha acontecido outras situações com outros irmãos. E em 2008, Padre Jonas, né, ele falava de que, de repente, muitas meninas da comunidade, né, do núcleo, poderiam se casar com pessoas de fora e que isso poderia vir a acontecer. Mas, assim, eu olhava, não, isso não é para mim, né? Eu não pensava, não tinha isso no meu coração. Mas você já tinha o desejo de se casar? Tinha o desejo de me casar, me sentia chamada ao matrimônio. E eu vivi uma experiência, assim, quando eu me abri, eu me entreguei toda a Deus, assim, Senhor, a tua vontade. A minha vontade é essa, o meu coração pede isso, mas que seja a tua vontade em tudo na minha vida. Eu estava inteiramente entregue, abandonada em Deus, para aquilo que Ele queria. Surgiu o Silvestre, né? E surgindo o Silvestre, também foi sendo feito, eu fui fazendo esse caminho de ir para a comunidade, o modo de compromisso do segundo elo. Eu acho que isso é o bonito, né? Quando você consegue esvaziar de si mesmo, né? E deixar Deus enchendo. Né? Você tinha os seus sonhos, mas aí você teve a coragem, né, de pegar os seus sonhos, entregar para Deus e deixar ali Deus trabalhar os seus sonhos. Né? E com certeza, eu acho que hoje você já toca nisso, né? Que os sonhos de Deus foram muito maiores e melhores que os seus. Né? Com certeza, Regiane, porque assim, a nossa visão é muito limitada, né? A gente vê o agora, os nossos sentimentos, as nossas vontades, sonhos, né? Projetos, mas a vontade de Deus sempre ela é perfeita, né? E quando a gente se abre para viver a vontade de Deus, nós vamos sendo surpreendidos por esse Deus que só tem amor para nos dar, né? Então, é um passo de fé, né, de romper com o nosso medo, mas dar o passo de fé, de ir em direção a Deus, né, e Ele faz o melhor. E hoje, assim, eu sou muito feliz, muito grata a Deus, né, pelo caminho vivido nesses 23 anos de Canção Nova, porque eu vejo que a mão de Deus foi me conduzindo, né? Realmente, Deus não me quer santa pela metade, né? Eu preciso estar vivendo inteiramente a vontade de Deus. Sim, mas voltando lá na história do Silvestre, né? Você se dando toda na missão, quando você conseguiu entregar tudo para Deus, aí apareceu o Silvestre. E aí? Aí apareceu o Silvestre, né? E eu falei, Senhor, o que queres de mim? E é bonito que na Canção Nova a gente não vai tomando decisões sozinhas e nem a gente vive as coisas sozinhas, né? Nós temos um formador, a pessoa que nos acompanha. E aí eu fui me deixando conduzir. E o Silvestre também foi entrando nesse processo. Ele trabalhava conosco na TV, ele continua trabalhando aqui na edição, mas fomos nos deixando acompanhar, né, conduzir. E aí passaram-se aí uns 2 anos e meio, 3 anos, aí chegamos a nos casar em 2009. Então foi um tempo rápido. E para mim foi assim uma passagem natural, né? Porque eu dizia assim, não dá para deixar de ser aquilo que Deus me fez, né? Então, assim, Deus me fez Canção Nova, né? Agora, o modo como Deus vai conduzir a minha vida, isso pertence a Ele, né? Eu preciso somente ser dócil para que Ele vá me conduzindo, me direcionando.
E foi assim que foi acontecendo. Às vezes você não entende tudo, mas Deus vai conduzindo e as coisas vão se clareando à medida do caminho. Então, o Silvestre também era muito próximo, né, dos membros da comunidade, vivia ali a nossa vida de oração, a nossa espiritualidade, estava sempre nos encontros, ministro da Eucaristia. E ele também começou a fazer um caminho vocacional. Né, ele sentia vontade de dar essa vocação, essa provocação de Deus para ele, mas ele não sentia que era um chamado para o núcleo. Né? E também ele já tinha 35 anos, eu também. Né? E esse caminho foi se dando naturalmente. Então, se é para o segundo elo que Deus vai nos conduzindo, essa é a vontade dele. Tanto que nós nos casamos, depois de 1 ano, ele já fazia caminho vocacional, mas ele pediu mais 1 ano, porque também ele entendia que a resposta da vocação dele era pessoal. Né? Então, não era porque nós estávamos nos casando que ele teria que ser Canção Nova. E é interessante você tocar nesse assunto, Cris, porque às vezes tem casal, né, que é uma pessoa casada, que se sente chamado, mas aí o marido ou a esposa não se sente chamado e fala, não, se ele não vai, eu não vou. Mas, assim, até quando é o casal, né, entra ali em comum acordo e resolvem fazer o caminho vocacional, quando é o processo vocacional, é individual. É uma resposta pessoal a Deus, né, que eu dou a Deus. Porque é um chamado, Deus nos chama individualmente, né? Deus chama a pessoa, né? Não chama o casal. Claro que depois eles encontram ali a missão dos dois, mas o primeiro chamado é pessoal. Porque é o teu encontro pessoal com Jesus, né? Com Deus, com a vontade de Deus. Então, aí há o chamado. E a minha resposta não pode ser a resposta pelo meu esposo, por minha esposa, ou pela minha mãe. Não, eu preciso ser uma resposta minha, pessoal, para Deus. Né? Porque é diante de Deus e para Deus que nós vamos viver a nossa vocação e para Ele vamos responder à vocação. Então, tem muitos casais assim que a gente conhece até no segundo elo, que o esposo da Canção Nova, vive com uma dedicação muito linda na missão, como segundo elo, mas a esposa não é. E há um respeito ali entre o casal para viver, né? Respeitar ali a missão de cada um. E vivem super bem. Né? Às vezes a esposa é engajada na paróquia e ele é na comunidade. E tem famílias que são chamados, o casal é chamado junto, para dar a resposta a Deus, né, como um membro da comunidade e no modo compromisso do segundo elo. E foi assim que aconteceu comigo com o Silvestre. Né? Foi essa condição que Deus nos fez viver, né, e dar essa resposta a Deus e a cada dia. Né? Como é a sua vida hoje, no segundo elo? Como é a sua dedicação ao carisma Canção Nova? Né? Você que é chamada, né, a santificar, né, a levar, né, o carisma Canção Nova a inúmeras realidades do mundo. Né? O Padre Jonas fala que o segundo elo são os braços estendidos da Canção Nova. Né? O segundo elo chega até onde a comunidade do núcleo não pode chegar. Como é para você essa vivência hoje? Isso. Eu não digo que não possa chegar, né? Mas assim, há uma necessidade, né, de uma integração, de uma dedicação integral ali, né? No dia a dia da missão. E o segundo elo vai para onde, às vezes, tem o tempo para ir, né? Nas paróquias, nas comunidades. Mas, como eu vivo, né? No começo, eu falei assim, meu Deus, onde eu vou me encontrar aqui, né? Porque, assim, eu continuei trabalhando aqui na TV, né? Continuei aqui envolvida na missão de Cachoeira Paulista, né? O que não é a realidade de todos os membros do segundo elo, muitos trabalham fora. Mas, aos poucos, Deus foi me conduzindo assim, a estar num grupo de oração. Né? A gente paramos um pouco agora por conta da pandemia, mas o grupo de oração na comunidade Emaús, com os internos da casa, que é uma comunidade de pessoas que vão em vulnerabilidade, né? Que são acolhidas ali nessa casa. Então, a gente tem um grupo de oração com eles, às quintas-feiras. A missão ela vai se estendendo para dentro da nossa família, da nossa casa, da família minha ou do meu esposo, os vizinhos, né, na paróquia onde estamos. Mas eu vivencio essa realidade de ser Canção Nova no mundo, em todos os lugares que eu estou, né, e que eu vou, dos mais espirituais aos mais corriqueiros do dia a dia, ser o que eu sou e levar Jesus, comunicar Jesus com a minha vida, com as minhas atitudes, com o meu sim dado a Deus, mas com a vida vivida. Então,
como temos ali o nosso fundamento, o Evangelho, é levar o Evangelho, viver o Evangelho onde eu estou. Na paciência, na caridade, no amor, no perdão. Ser esse sinal de Deus, o dom Canção Nova, onde eu estou. Cris, quero te agradecer, né? Se a gente deixasse, se tivesse tempo, a gente ficaria aqui ainda falando. Mas eu quero falar para você que está aí nos acompanhando. Se você achava que a única forma, né, de se entregar, de viver na comunidade Canção Nova, era só deixando tudo e vindo para a comunidade aqui em Cachoeira Paulista, acho que você pôde ver que existem outras possibilidades, né? E se você quer saber mais, né, se sentiu aí chamado, eu quero convidar você a enviar um e-mail, vocacional@comunidadecançãonova.com, vocacional@comunidadecançãonova.com. E agora eu vou de música, mas antes, porque daqui a pouquinho da música a gente vai ter um plantão vocacional. Então você pode entrar nos stories do @vocacionalcn, Instagram, @vocacionalcn, e enviar lá a sua pergunta se você tem dúvidas sobre o caminho vocacional. Eu não quero mais olhar para trás, me faz sentir de novo o sabor de querer doar a minha vida inteira para ti, Senhor. Não olhar com tristeza pelo que deixei, mas com gratidão pra tudo que eu já ganhei. Vou continuar deixando tudo pelo tudo.